Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais uma série escola que a gente tem feito aqui na Gran Faculdade na área de educação. Eu sou a professora Estela Rocha e hoje eu trago aqui para minha bancada o assistente social, Tiago Bazzi, professor aqui da Gran Faculdade. Tiago, seja bem-vindo. Já de antemão agradeço você ter aceitado o meu convite de estar aqui para bater um papo com os nossos estudantes. E assim, Tiago, eu estou aqui fazendo uma série que é uma série escola, falando de coisas do cotidiano escolar. E uma das coisas que tem aparecido, né, na mídia, tem aparecido na escola, os nossos estudantes têm perguntado é importante ter um assistente social na escola? Olá, professora Estela, muito obrigado pelo convite e por poder partilhar um pouco do conhecimento, da minha experiência aqui nesse espaço. Professor, é indispensável a presença do assistente social na escola, tanto que a gente tem uma lei, né? Uma lei importante. Que indica a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Então, se tem uma legislação que sinaliza para isso, é porque existe uma necessidade. Além disso, o Conselho Federal de Serviço Social, o Cefes, elabora um documento que chama Parâmetros para a Atuação do Assistente Social na Educação, e nesse documento a gente vai encontrar ali quais são as atribuições do assistente social dentro da escola, especialmente aquelas relacionadas à permanência, né, a assistência para a permanência desse estudante na escola, a articulação com as demais políticas públicas para garantir que essa permanência seja satisfatória e também trabalhar numa análise dos determinantes sociais da educação, em que medida as condições de moradia, em que medida ali as condições de acesso à alimentação daquele estudante estão impactando aí no seu desempenho, na sua experiência dentro da escola, né? Sim, sim. E a gente estava aqui batendo um papo um pouquinho antes da nossa conversa, e eu estava falando para você que eu sou professora numa escola estadual lá no Rio de Janeiro, e nós temos o assistente social na escola. E eu tenho percebido, pelo menos nesses últimos conselhos de classe, que é quando ela vem participando, né, ela está ali, e ela traz algumas situações claramente de modo sigiloso, né, sobre alguns determinados estudantes, do quanto que está além do meu fazer pedagógico. Então, enquanto professora, eu tenho um limite, mas nós percebemos que às vezes o estudante demanda de outras questões que fazem com que a não aprendizagem aconteça. Não que ele não saiba aprender ou que ele não tenha capacidades, mas há questões, como você falou, que são os limitantes sociais. E aí queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa quais são esses limitantes e de que forma eles impactam e o que a gente pode fazer para garantir o processo de aprendizagem. Um aspecto importante que o assistente social trabalha diz respeito à questão da família, né? Esse contato com a família, a identificação de necessidades sociais e humanas não satisfeitas, por exemplo, necessidade de transporte, necessidade de alimentação, ou a identificação da ocorrência de violação dos direitos no ambiente familiar, violência doméstica, violência sexual, entre outros. O assistente social tem uma capacidade de identificar essas situações a partir de um instrumento que a gente utiliza que chama estudo social. Então, por meio do estudo social, de algumas demandas, alguns casos sinalizados pelos professores, pela direção da escola, o assistente social vai lá fazer um estudo dessa realidade, identificar as necessidades sociais dos estudantes, identificar ali se existem algumas violações de direitos, e a partir daquilo ele vai conseguir fazer um filtro e indicar quais são as intervenções que podem colaborar para que ele melhore as suas condições de vida e, por conseguinte, ele consiga trabalhar na escola, consiga se inserir na escola, melhor dizendo, com qualidade, né? Sim. Quando a gente fala de um curso como serviço social, vocês perpassam por todas as áreas, né? Todas as instituições sociais que a sociedade tem para atuação. Tem alguma coisa específica dentro do curso do serviço social voltado para a educação? Uma disciplina, pesquisa, o estágio acontece? E então, a nossa formação é uma formação generalista, certo? O profissional do serviço social está apto a atuar em diferentes políticas sociais. Política de saúde, de assistência social, de previdência, educação, habitação, que compõem o rol dos direitos sociais. No campo da educação, a gente tem uma referência específica para essa atuação, seja principalmente no nível superior, quando a gente fala de assistência estudantil. Então, assistente social é aquele sujeito que vai
verificar as condições socioeconômicas dos estudantes para o acesso a benefícios, para o acesso a serviços e bolsas dentro da universidade e nas escolas. Ele vai fazer um trabalho de acompanhamento social dos estudantes e também um trabalho educativo hoje para discutir questões como violência, uso de substância psicoativa, estratégias de enfrentamento ao racismo, ao machismo, entre outras pautas relacionadas aí a violações de direitos. Né? Sim, sim. Então, durante a formação, ele tem essa possibilidade e ele pode, como você falou, é um curso generalista, mas ele pode, por exemplo, escolher atuar numa escola, porque por mais que a gente tenha a lei, Tiago, a gente sabe que ela ainda não está completamente implementada em todos os municípios e estados, correto? Certo. Esse ainda é um desafio, essa é uma pauta do Conselho Federal de Serviço Social, que é conseguir colocar os assistentes sociais nas escolas. Mas isso depende da questão do orçamento público, inclusive já tem uma outra lei que assegura recurso para a contratação, mas é uma disputa, né? Assim, é uma disputa que tem sido feita aí na esfera política. Agora, fica claro para qualquer profissional que atua na educação a necessidade do assistente social, especialmente para atender aquelas comunidades mais vulneráveis. Né? Sim. Uma questão que eu tenho assim de modo particular enquanto professora, que eu não percebia antes da pandemia e que na escola nós percebemos isso principalmente no ano de 2022 e ainda num pouco do início do ano de 2023, isso diminuiu um pouco agora, né, nos últimos meses, é a procura da escola pela alimentação. Então, o que a gente não percebia antes, que era o estudante, né, que chegava na escola, às vezes chegava depois do almoço, ia embora antes do almoço, hoje ele faz questão de estar na escola para garantir uma alimentação integral do dia. Então, isso nós percebemos, né? Estou falando aqui do recorte, que é a escola que eu atuo lá no Rio de Janeiro, mas conversando com outros colegas, isso também se tornou uma recorrência em outros lugares, pós-pandemia, visto que muitas famílias perderam, né, a sua questão financeira foi modificada durante a pandemia, e isso impactou várias famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis, a gente sabe disso também, e o serviço social na escola chega próximo a isso. Então, foi o ano passado que a gente recebeu 2 assistentes sociais, uma delas precisou depois se deslocar para uma outra escola, para atender uma outra comunidade, mas tem uma lá na escola, tem mapeado as famílias que têm maior necessidade. Então, além de levar a informação do que ele pode ter como direito social, elas também vão fazendo outros movimentos, né? Então é isso que a gente espera do assistente social, correto? Perfeito. Mas o que mais que a gente poderia fazer? E aí, Tiago, eu gostaria que você fosse trazendo aqui também uma informação, como é que eu me aproximo o trabalho do assistente social ao trabalho do educador da escola? Ótimo. Então, assim, é o pedagogo, é o professor de língua portuguesa, de que forma a gente pode trabalhar de forma conjunto para o desenvolvimento do meu estudante? Eu acho que um primeiro passo é a criação de espaços para que o assistente social seja conhecido dentro da instituição, né, por meio de palestras, por meio de inserções breves dentro da aula, para que o estudante vá se acostumando com aquela figura dentro daquele espaço, não só quando tem uma ocorrência, né? Exato. Então, ele tem que ser ambientado, conhecido, precisa ter um espaço de empatia, de confiança aí com o profissional. Um segundo momento em casos de violação dos direitos, que o professor identifica ou suspeita, não necessariamente é um caso consagrado, ele tem uma suspeita de uma situação de violação dos direitos, ele já aciona o assistente social para ajudá-lo ali a lidar com aquela situação. Um outro é no processo de acompanhamento pedagógico. Se eu identifico algum estudante que está com alguma dificuldade de desempenho, ou algum estudante que traz algumas demandas que extrapolam ali a dinâmica cotidiana, também eu posso recorrer ao assistente social. E de forma proativa, o que o assistente social pode fazer é uma articulação com as demais políticas públicas, certo? Então ele vai se articular especialmente com os CRAS e os CREAs da região para identificar aqueles estudantes ou aquelas famílias em situação de vulnerabilidade que vão requerer também um acompanhamento dentro da escola, né? Certo. Essa conversa com as outras políticas públicas, com o Conselho Tutelar, com os órgãos de defesa de direitos, essa ponte, essa articulação, ela vai ser feita aí fundamentalmente pelos assistentes sociais, né?
Sim, sim. E como é que a gente poderia pensar nessa relação junto com o professor, né? E aí, eu te contei um caso, eu tive uma situação no passado com um estudante em que foi num conselho de classe que a assistente social trouxe a situação de vulnerabilidade que ele estava vivenciando e quanto que aquilo estava impactando no desenvolvimento dele. Uhum. Um ótimo estudante que até aquele momento parecia ser apenas um estudante faltoso. Uhum. Para, né, os demais professores, isso está faltando, ficou faltoso nessa reta final, o que às vezes acontece em muitas escolas de ensino médio, né? Uhum. O estudante percebe que já está aprovado e aí chega no último mês ali, ele já vai faltando. Para o corpo docente, ele era um estudante faltoso. E foi no conselho de classe que ela trouxe a questão da vulnerabilidade. Uhum. Né? Então, assim, poderia ter vindo antes, como a sua fala, né, veio, essa relação poderia ter vindo antes, para que a gente pudesse fazer outras interferências ali, talvez, e conseguisse fazer um trabalho mais próximo com aquele estudante. É essencial que o assistente social entrar na escola, ele faça uma apresentação de qual é o seu trabalho, quais são as suas atribuições ali dentro. E nesse sentido, vai ficar mais visível para o professor que ele pode acionar o assistente social para uma orientação, para um encaminhamento, para um atendimento, em um caso que o professor não está conseguindo lidar, por exemplo, com o comportamento do estudante. Né? Então, esse contato inicial para o assistente social mostrar qual é o seu trabalho, ele é essencial. Além disso, né, várias pílulas de atividades educativas sobre temáticas diversas que têm a ver com a realidade da infância, da adolescência, assim como com a realidade escolar. E um outro trabalho que a gente faz de forma recorrente são as pesquisas sociais. Né? A pesquisa tanto com os estudantes, a pesquisa com os professores, com a comunidade escolar. Então essa aproximação aí com os pais, ela também é essencial. E é a partir desse levantamento de informações que eu vou perceber em loco, naquela escola em específica, quais são as principais frentes de atuação. Se é uma frente mais de acompanhamento ou uma frente mais de orientação social. De orientação, tá. E aí eu sei que a gente está chegando aqui na reta final, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que também é interessante e cabe aqui. A gente está falando aqui do assistente social apoiando o estudante, apoiando o professor, apoiando a dinâmica escolar de modo geral, mas não é uma sensação, acho que muitos colegas têm falado sobre isso na área de educação, do quanto que a família não percebe mais na escola a sua função social. A função social que eu digo que é a que eu vivenciei e você vivenciou, que é a entrada na escola para uma mudança de status. Né? Por mais que não acontecesse para todos, esse desejo estava ali. Uma ou outra pessoa conseguia fazer uma mudança de status com a escola. Então, de modo geral, as pessoas desejavam que seus filhos fossem. E hoje a gente já não percebe tanto essa mudança. Ou seja, a família, ela também é alvo de um trabalho da assistência social para que a gente possa fazer o desenvolvimento dos estudantes? Exatamente. A família é um dos principais atores nesse processo, né? Até porque é papel da família também, né, a presença do estudante na escola. As famílias, inclusive, são penalizadas se elas não colocarem as crianças dentro da escola. Então, nesse sentido, um trabalho indispensável é o trabalho de monitoramento daquelas famílias que estão aí sendo acompanhadas pelos CRAS, pelos CREAS, e uma aproximação, né, do assistente social com essas famílias, demonstrando a importância da escola nesse processo de socialização, no bem-estar daquela família. Então, há de se falar aqui dessa interface com a família a partir da aproximação, especialmente com os CRAS, com os CREAS, e também no trabalho de reunião pedagógica, né? Nas reuniões de pais e mestres, esse contato precisa ser alinhado, né? Inclusive, o assistente social realiza alguns procedimentos, como visita domiciliar, como entrevista social, como acompanhamento social. Ele pode lançar a mão desses instrumentos com esse objetivo de acompanhar a família e de aproximar essa família do universo escolar. Né? Ele tem competência, tem repertório para fazer isso. Né? Então, a gente está chegando aqui na reta final e eu vou deixar você com a fala final, se você quer trazer mais alguma contribuição, da importância, sim, do assistente social na escola. Então, eu acho que ficou muito claro na sua fala que é importante
que esse assistente social esteja na escola, não só para o desenvolvimento do estudante, mas para garantir também a qualidade da educação, para que tudo flua de uma forma mais adequada, vamos assim dizer. E aí, o que mais você pode trazer para a gente aqui? Dica extra, um papo final? O que eu quero enfatizar é a importância da educação como principal ferramenta de mudança social, né? Então, todo investimento que for feito pelo Estado, pela família, para melhorar a educação, seja contratando mais profissionais, formando mais profissionais, ele vai ter uma repercussão muito grande na sociedade. Certo. A aposta na educação é uma aposta na cidadania e na melhoria dos indicadores de toda a sociedade. Isso quer dizer, as sociedades hoje que têm os melhores índices de desenvolvimento humano são aquelas sociedades que investiram seriamente em educação. Isso implica ter profissionais como assistentes sociais, psicólogos, também dentro das escolas. Então fica aqui o fim do nosso bate-papo, né? Acho que com a certeza de que a gente precisa caminhar para que o assistente social esteja na escola, bem como o psicólogo, né? Já que a legislação prevê os 2 profissionais na escola, então acho que isso ficou muito claro. Deixo aqui um abraço para os nossos estudantes, mandem mensagens para que a gente possa dialogar cada vez mais com vocês e tchau, tchau. Até o próximo encontro. Falou, tchau, tchau.